ciências humanas. Eu acho que vocês já se debruçaram muito sobre analisá-las, né? Que seria a ideia de que o nosso estudante ele sai do ensino médio ou termina essa etapa com, com essas competências, ou a gente trabalhou ao longo do ensino médio para desenvolver neles, né, essas competências. E as categorias, elas entram aí, as quatro categorias, de forma transversal mesmo na área, né, perpassando aí os componentes como eixos que a gente pode utilizar para estruturar o currículo, nosso planejamento, nosso trabalho interdisciplinar com os colegas, né? E a BNCC ela traz 32 habilidades a serem trabalhadas ao longo do ensino médio. E aí eu penso que a escola ela tem vai desenvolver, está desenvolvendo essa expertise em como fazer o planejamento para que sejam trabalhadas ao longo do ensino médio essas 32 habilidades. Não existe uma receita, né? Nem nunca existiu, eu acho, dentro da educação, né? Uma pedagogia que atue e valha para todos. Então não tem receita de bolo, não tem pedagogia magna, né? Mas na verdade é um processo de construção realmente, né? De como proporcionar aí no currículo ao longo da etapa os nossos estudantes atingir e desenvolver essas habilidades. Eu coloquei aqui um pouco sobre cada competência específica da área, que eu acho que também vocês já devem ter dialogado bastante, né? A primeira competência, ela tem lá um objetivo de realmente trabalhar os conceitos, né? A apropriação de conceitos, de noções, que nas ciências humanas a gente trabalha muito com os nossos alunos a questão de conceitos, né? A gente gasta bastante tempo com isso, né? A competência 2 ela vai ter um objetivo de discutir a formação dos territórios, tempo e espaço, fronteira, fazer esse debate, que também perpassa aí toda a área, as discussões dos componentes, né? A competência 3 tem o objetivo de discutir a relação natureza e sociedade, na perspectiva socioambiental de sustentabilidade. A 4 vai discutir questão de produção, capital e trabalho, nos diferentes contextos e culturas, entender o papel das transformações, né, da processo histórico e social que as sociedades vivem. A competência 5 visa aí trabalhar os direitos humanos, a ideia, a democracia, o combate às injustiças sociais, né? E a competência 6 ela tem o objetivo da gente trabalhar aí participação pública e coletiva, né? Aqui são as categorias que estruturam, de certa forma, o currículo da área, né? Tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Então eu visualizo que esses eixos, eles são um direcionamento, né? Para o planejamento. Na minha concepção, né? E na ideia que a gente desenvolveu no DRC, seriam os eixos que vão direcionar esse planejamento, né? Eles vão dar um norte para a gente trabalhar. Aí eu coloquei um pouquinho do objetivo de cada componente, né? Dentro do currículo. A sociologia enquanto o entendimento, o debate, a construção aí
de noções junto com os estudantes, de categorias que possibilite ele pensar os fenômenos, os processos sociais, né? A filosofia com a sua característica aí de discutir, né, o pensamento humano, diversos conceitos e noções a qual esse componente faz, né? A geografia entraria com esse objetivo de desenvolver o raciocínio geográfico, o pensamento espacial, né? A história com o objetivo de compreender o tempo e espaço, os fenômenos, os processos aí próprios, né, que esse componente faz. E aí uma questão que até foi polêmica à época era de como essa área envolveu agora as ciências sociais aplicadas, né? Então ela teve uma alteração na nomenclatura até, porque as outras áreas ainda trabalham com aquela ideia de tecnologias, né? E as ciências humanas, inclusive esse direcionamento ele veio já do MEC, e aí a gente propôs um viés para esse direcionamento, né? De como que as ciências sociais aplicadas elas iriam compor o currículo do ensino médio. Não sei se vocês já debateram isso com o Henrique no outro momento, mas eu vou falar brevemente sobre isso, de que inclusive lá no texto a gente fala que as ciências aplicadas elas vão integrar o currículo de maneira transversal a todos os componentes, ao planejamento, não como componente curricular em si, né? Psicologia, direito, contabilidade, mas como conhecimentos, né? Objetos de conhecimento, como metodologias, como conhecimentos que na verdade já perpassam as nossas discussões, né? Dentro do currículo do ensino médio. E o que a gente discutiu bastante foi da possibilidade dessas ciências aplicadas colaborarem, principalmente na questão até do desenvolvimento do módulo na trilha de aprofundamento, por exemplo, aonde traz como eixo o empreendedorismo, então de propor aquilo que a gente chama de que é um conceito discutido, que são as tecnologias sociais. Então seriam ferramentas, né, alô? Seriam ferramentas aí de aonde o nosso estudante poderia propor soluções ou soluções, ferramentas também, né, para os problemas que ele encontra ali na sua comunidade, no seu entorno escolar, na sua sociedade, de modo geral. Eu acho que é isso. Aí, Valtrícia, agora, Valtrícia, eu vou falar sobre. Sim. Ô, Valtrícia, não tem. Você estipulou uma dinâmica, porque se isso vai só eu vou ficar falando, a gente pode falar, abrir, fala de Não, forma. assim, Lucas, fala e aí no final a gente abre para as Para falar questões de mais tudo? durante. Não, fala da trilha da área, aí abre para perguntas, depois para a trilha integrada, mesma dinâmica. Só que se durante a sua fala alguém já tiver necessidade, pode colocar no chat a pergunta. Ah, tá. Tá bom. Então eu vou falar aqui sobre como a gente pensou a trilha de aprofundamento, né? A trilha de aprofundamento, eu jovem na atualidade, ela foi pensada realmente aí com toda essa intenção realmente, a intenção que está por trás, o que a Valtrícia sempre chama de intencionalidade pedagógica, que está por trás do trabalho da área de ciências humanas
e sociais, né? Que é realmente proporcionar ao jovem, ao nosso estudante, a ele se perceber enquanto um ser histórico, um ser social, com direitos e deveres, né? E com uma participação. Então, na verdade, uma participação social, uma participação no mundo político. Então, na verdade, essa trilha de aprofundamento ele tem essa ideia de fazer ou propor conhecimentos que colaborem com o estudante ele compreender, né, o mundo em que ele vive, que esse mundo social, esse mundo histórico, ele é composto por diferentes processos em que impactam sobre a sua vida e que ele possa também, com esses conhecimentos trabalhados nessa trilha de aprofundamento, exercer a sua cidadania, né? Então, esse é o objetivo dessa proposta de trilha, né? E também existem, é claro, outras possibilidades, né? Eu coloquei aqui no slide que a trilha ela tem esse objetivo de apresentar a pluralidade das culturas juvenis, né? De considerar e levar em consideração, é claro, né? Esse contexto que o estudante vivencia ali na sua comunidade, na sua escola, e sempre a trilha tem esse objetivo de dialogar também com o protagonismo do estudante, tá? Então, a gente pensou que num processo, ao longo da trilha, ele vai culminar em o estudante conhecer, pensar e propor aí, de repente, tecnologias sociais, tá? Então, ao longo da trilha, né, os professores vão trabalhar aí as dimensões políticas, econômicas, sociais, ambientais, né, juntamente com seus estudantes, né, e de repente aí um dos objetivos, como eu já falei, seria de elaborar propostas de intervenção, elaborar a possibilidade de haver debates em relação a esses diferentes contextos que o estudante vive na atualidade, na contemporaneidade, né? Há o percurso formativo do estudante ali naquela trilha, né? Ele pressupõe 4 eixos, né? Seriam 4 módulos, né? Que a gente cada módulo tem um eixo estruturante, né? Como vocês já vêm discutindo, já vêm ao longo dessas formações e dos estudos dos professores, que existem os eixos estruturantes dos itinerários formativos, das trilhas de aprofundamento, e a gente pensou essa trilha nesse percurso de construção de conhecimento. Então, na proposta, ela está escrito assim, né? Então, o aluno, o nosso estudante, ele inicia ali debatendo os conceitos, os processos, né? Então, seria no eixo investigação científica, né? Para realmente fazer esse processo de compreensão do conhecimento, para chegar ali na intervenção sociocultural. Então, quando a gente pensou a trilha, foi levado em consideração esse processo de que o aluno chega lá no primeiro ano com, é uma área onde tem componentes novos, né? A sociologia e a filosofia. No ensino fundamental ele trabalhou só a história e a geografia. Então existe toda uma dinâmica diferenciada no ensino médio, vai ter um maior aprofundamento do conhecimento, ele vai trabalhar
novos conceitos, o que ele já fez, já teve na geografia e na história como base alguns conceitos que ele, desde do início do ensino fundamental, ele foi desenvolvendo, e aí ele chega nesse universo novo, que é o ensino médio, e aí realmente a gente precisa trabalhar de forma com que ele vá se apropriando desses diferentes debates, diferentes noções, conceitos, outros objetos de conhecimento, né, que são trabalhados por essas duas ciências, a, a, a sociologia e a filosofia, e que ele vá fazendo isso de forma progressiva e construindo para que sejam propostas aí realmente possibilitar a ele instrumentos de construir intervenções, não só dentro enquanto um projeto com a comunidade, mas também em que ele possa se perceber enquanto jovem na atualidade e conhecimentos que propiciem a ele também a sua formação de cidadania. Então a gente pensou sempre nessas duas perspectivas. Na perspectiva de um jovem que vive, participa de uma comunidade, de uma sociedade, que ele possa, ao longo da trilha, desenvolver um arcabouço conceitual, de conhecimento que proporcione a ele interagir com a sua sociedade, mas também que proporcione a ele conhecimentos e saberes que proporcionem que eles possam implementar na sua vida também, né? Que a gente sabe que muitos dos conhecimentos que a gente propicia para o jovem na escola, a escola tem essa função social, né? Tem essa função pedagógica de propiciar que o estudante também possa construir o seu projeto de vida, que ele possa também se construir, reconstruir enquanto ser humano. Então, nesse sentido, eu falei mais ou menos assim como que a gente pensou a trilha enquanto que está por trás dela, né, de como a gente idealizou. E é claro que assim, a gente idealiza um processo enquanto uma equipe que construiu uma proposta de currículo, e aí vocês que estão na escola vão que vão realmente executar e inclusive até refletir também sobre a proposta e fazer as adequações que são necessárias para a sua escola, para cada realidade. Então foi pensado aí a trilha de aprofundamento em 4 módulos, certo? Então, o primeiro módulo, com o eixo investigação científica, teria, chamado de Eu Faço Parte da Política, teria essa ideia realmente, então, de proporcionar ao estudante conhecimentos que situem ele, que o façam perceber o contexto em que ele vive. E que isso é difícil, na verdade, para todos, né? Nos perceber enquanto um ser humano que faz parte de um processo, de um contexto maior, né? Que faz parte. Então seria assim como perceber o nosso lugar no mundo, o lugar em que a gente está vivenciando essa realidade social, cultural. Então seria justamente tentar instrumentalizar, empoderar o estudante com esses conhecimentos, né? E com a ideia no módulo 2, aí então, que tem como eixo processos criativos, que é o módulo intitulado de As Mudanças Estão em Minhas Mãos. Então, seria no primeiro momento possibilitar fazer a discussão da sociedade em que ele vive, dos processos em que ele atua, e aí perceber que também ele é responsável e também
existem possibilidades de atuar sobre esse mundo, né? Então, esse que é o objetivo do módulo 2. O módulo 3, então aí progressivamente, a gente pensando a construção do conhecimento, né? É o módulo 3 intitulado Eu sou responsável por um mundo melhor, tem como eixo mediação e intervenção social, sociocultural, realmente traz o objetivo desse módulo, né, quando trabalhadas as habilidades, é de propiciar o aluno a perceber-se como responsável na construção da sociedade, né, em que ele vive e que ele atua e que interfere sobre ele e que ele interfere também com as suas escolhas, com as suas opiniões sobre essa sociedade. Então, realmente, em que existe esse processo dialógico, né? E o módulo 4, assim, então, fechando a trilha, foi intitulado de Novas Oportunidades, tem o eixo empreendedorismo, realmente seria a culminância da trilha e teria o objetivo de trabalhar conhecimentos que possibilitariam ou possibilitem ao estudante visualizar novas oportunidades ou buscar formas ou desenvolvimento de tecnologias sociais ou projetos ou ações e que possibilitem a transformação social, realmente uma sociedade melhor. E aí eu coloquei aqui uma anotação também, que em cada módulo a escola deve observar as habilidades que específicas do eixo que estão colocados ali, as sugestões de objetos de conhecimento que eles deverão mobilizar, práticas, metodologias, didática, os recursos, existe uma proposta de avaliação também, né? Tudo isso para o planejamento. E a Valtrice até me pediu para trazer um plano de aula. Eu não consegui trazer aqui em termos do slide, tá? Mas com a minha fala, pensando aí o, o objetivo da trilha de aprofundamento, dos eixos, eu gostaria inclusive até de deixar isso aberto para o pessoal, os professores, poderem falar como estão planejando, como visualizam as possibilidades, quais dificuldades e quais sugestões ou como a gente pode melhorar o nosso debate também. Pode ser, Valtrice, assim? Sim, Lucas. Então, está aberto o chat, né, no caso, para as questões que o Lucas está colocando. Alô? Oi? Então, Valtrice, agora eu queria, você como mediadora, eu queria abrir então para perguntas, para o debate de forma geral aí com os professores que estão presentes. Sim, à vontade, Lucas. No chat não tem questões ainda, né? No caso, a Marinete colocou agora, se o material vai ser disponibilizado. Sim, Marinete, todo o material vai ser disponibilizado para vocês. Mas o Lucas está propondo que a gente abra o microfone, né, ou escreva aqui no chat, mas como ele está dando o espaço, eu penso que fica interessante abrir o microfone para essa discussão que ele está propondo, né? Essa interação, né, esse processo dialógico que ele está sugerindo. Bom dia, meu nome é Anderson. Eu estou aqui, né, pensando junto com o que o Lucas está colocando,
né? E assim, bom, aqui é uma escola plena, né? Uma escola de tempo integral. A gente já trabalha algumas questões como protagonismo, né? Como o projeto de vida, tenta envolver o projeto de vida dentro de todas as outras, né, disciplinas, porque, né, para que o aluno consiga perceber que a partir, né, do seu processo de trabalho, tanto em geografia como em matemática, ele consiga se organizar na montagem do seu projeto de vida, né? E a gente teve muitos resultados positivos aqui na escola, né? Eu fiquei muito feliz agora esse ano de ver alunos conseguirem iniciar, né, seu processo de concretização dos projetos que foram elaborados e que parecia assim uma coisa, um sonho, né, uma coisa que não daria certo para alguns por conta da questão mesmo social, né? Mas assim, eu estou pensando nas outras escolas, né? Como é que vocês estão organizando? Porque a gente tem as escolas plenas de tempo integral, a gente tem um know-how desde 2017 de estar fazendo, né? Eu não compreendi muito bem como é que né, o que vocês estão pensando, concretamente, como é que vocês estão pensando para as outras escolas? Eu fiquei curioso para saber isso, se for possível, né? Vocês poderem. Lucas, eu posso? Sim, Valtrícia, como você trabalha aí com o ensino médio e vocês que estão nessa parte da implementação, propriamente dito, eu, assim, fui redator, né, desse processo do DRC e estou aqui como para discutir a trilha. E aí eu entendo que existe também dois momentos, que é o momento de foi o momento de escrever o currículo e agora a gente vive, ele está em processo de homologação, né? Já foi homologado pelo Conselho Estadual de Educação e existe um processo de implementação. E eu entendo também que tem uma outra questão que é a escola que o Anderson ele é. Você está como diretor, Anderson, ainda aí? Anderson? Isso, sim, diretor. Isso. Aí que a escola que o Anderson é o diretor, que é a Clênia Rosalina, aqui no Jardim Itamaraty, se eu não me engano, ele já estava dentro desse processo diferenciado de proposta curricular, então tudo isso que talvez algumas coisas que eu apresentei aqui, para ele realmente, como ele colocou, eles já vêm desenvolvendo esse processo. E aí, por exemplo, tem a escola da Beatriz que está com a mão levantada, que nós já vamos ouvir a Beatriz. Eu acho que é uma escola de ensino médio regular, que tinha uma construção e que agora vai passar. Ela é uma escola piloto, e aí ela tem um outro processo diferente da escola Clênia. Não é isso, Valtrícia? Isso. Anderson, você, Beatriz, segura aí, já já a gente passa para ti, tá? O Anderson traz duas coisas, né? Ele traz a questão da tempo integral e ele traz a questão da implementação. Pois bem, vamos lá. Nas escolas de tempo parcial, existe uma matriz, né, que foi implementada para esse processo de piloto, para implementação, né, nas pilotos, e nessa matriz já são contempladas as cargas horárias, tanto para desenvolvimento da trilha do documento de referência curricular e das eletivas, cujas propostas estão no documento de referência curricular. Qual é o diferencial, né? Por que as escolas de tempo integral compõem esse grupo de escolas piloto? Justamente para agregar essa experiência, né, que eles já têm. Porém, é preciso estar atento às especificidades trazidas, né, pela Base Nacional Comum Curricular e consequentemente, pelo documento de referência, porque algumas coisas estão numa vertente hoje, né, na prática, mas que precisam ser incorporadas essas que a base traz, né? Por exemplo, as trilhas que são desenvolvidas hoje nas escolas de tempo integral, elas não estão na vertente dos 4 eixos.
Então, vocês estão aqui participando como piloto, mas a partir das experiências de vocês, e aquilo que for possível dessas discussões que a gente faz, né, em grupo, nessas ações que estão sendo desenvolvidas, aquilo que for possível colocar em prática, é interessante que vocês vão colocando em prática. De eletivas, por exemplo, nós temos escolas que já vão colocar em prática a proposta do documento de referência curricular e também do parceiro, né, o Politize. É interessante vocês irem vendo essas possibilidades na prática de vocês e entendendo a vertente, né, que a base traz, inclusive para as eletivas, as habilidades que precisam ser contempladas são as habilidades dos 4 eixos, que é uma vertente trazida pela base que ainda não estava, né, e que não está, né, nessas propostas que vocês já desenvolvem, né. Essa vertente que você traz do protagonismo, né, do projeto de vida como componente e também como transversal, essas contribuições que vocês trazem quando nesses momentos coletivos, é interessante para ir agregando, tanto que quem falou sobre projeto de vida na semana que a gente teve essas ações foi um professor que desde 2017 está na prática com o projeto de vida, e ele falou do ponto de vista das concepções, né, do componente e também da prática dele. Então, é interessante ir agregando isso nessas, né, discussões nossas e entendendo o que muda, né, que vocês já têm uma prática lá nas de tempo integral. O que vai mudar, por exemplo, a partir da implementação, né, de vocês? Porque justamente por conta desse know-how todo que as de tempo integral já têm, dessas práticas já vêm sendo desenvolvidas, é que não foram implementadas matrizes para esse ano de 2021, mas estão participando das ações todos vocês, justamente para entendendo qual é o viés, para onde que precisa caminhar. Então, as nossas construções, né, de trilhas, né, que são os projetos integradores que vocês desenvolvem, de eletivas, né, o que precisa ser agregado a partir dessas discussões que estão sendo trazidas, né, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, a outra pergunta sua é como que isso está se dando na prática, nas escolas de tempo parcial. Então, nas escolas de tempo parcial, a prática está sendo essa. Então, tem uma matriz contemplando uma carga horária para trilha. A proposta que é para ser desenvolvida é uma daquelas que está lá no documento de referência curricular, justamente para avaliar possibilidades e desafios que as propostas trazem, e de eletivas a mesma coisa. Então, não é uma construção ainda da escola, mas um desenvolvimento mesmo da proposta que está no documento de referência curricular, posta em prática para vislumbrar o que precisa ainda de ajustes, né, alterações, né, agregar alguma coisa, retirar outras, para que quando da implementação em 2022 na rede toda, essas propostas vão o máximo possível de completas, assim, né, o que a gente enxergar, né, de possibilidade para melhorar as propostas, as pilotos já vão dizendo, tanto que já foram aí construídas rubricas e tudo, para ir já ir apontando, né, isso pode ser agregado, isso pode ser retirado, isso aqui não cabe nesse momento, isso precisa ser lá no 3º ano, como a gente já ouviu aqui nessas salas, né, nas discussões anteriores, sugestões já, inclusive, né, e aí, no caso, vocês, né, qual é o papel das de tempo integral? Agregar, né, em tudo isso, olhar essas propostas, né, vocês, como tem uma carga horária bastante ampla, vai ter momento que vocês vão ter condições de ofertar 2 trilhas, né, de 800 horas para o estudante, né, do 1º ao 3º ano. Então, vislumbrar isso, verificar se uma parte, se não o todo, mas uma parte da trilha pode ser agregada naquelas propostas que vocês já têm. Inserir as habilidades dos eixos, né, naquela vertente que foi trazida na semana passada, colocando uma habilidade minimamente de cada um dos 4 eixos, já ir agregando isso que vem sendo trazido àquilo que vocês já têm. E ajustar, né, ajudar a gente também a perceber, né, o que pode ser ainda agregado. Anderson, não sei se você quer
Não, Se eu sim, respondi tudo que você colocou, né? Senão a gente passa para mim. eu entendi, sim, achei que ficou bem claro. Muito obrigado, Valtrice. Por nada, Anderson. Bia, você estava com a mão levantada, passo para você a palavra. Só quero tirar uma dúvida aí com o Lucas. Lucas, quando pensou esse eixo, eu faço parte da política, e aí veio vários objetos do conhecimento. A organização do Estado brasileiro, a concepção de cultura e ideologia, filosofia política moderna, concepção e ciências sociais clássico, etnografia, pesquisa social. Quando vocês pensaram essa ideia, porque, pelo que nós entendemos de tudo de formação aqui, nós vamos ter que seguir esse caminho, porque nós somos piloto, e ver como que isso vai se dar na materialidade. E aí nós temos a primeira habilidade, que é dessa investigação científica para desenvolver. E aí eu queria ouvir vocês mais, vocês que formaram essa parte, como pensou trabalhar esse conteúdo? Você poderia me dar um exemplo? Que a gente está com muitas dúvidas ainda humanas. A natureza, a linguagem, ela já conseguiu entender o viés, mas a humanas ainda tem dúvidas. Certo. Posso responder, Valtrícia? Sim, Lucas. Eu entendo que isso é uma característica da área de ciências humanas, essas dúvidas, justamente porque acho que faz parte da nossa formação, esse senso bastante crítico em relação ao processo de construção do conhecimento. E hoje a gente vive até um forte debate em relação à descolonialização dos saberes acadêmicos. Quer dizer, então, Beatriz, quando. Deixa eu ver aqui, eu peguei mais ou menos o texto, vou tentar projetar aqui o texto que eu achei agora aqui nesse momento. Tá? Não é a versão. Deixa eu tentar aqui projetar. A versão final. Mas assim, não mudou muita coisa. Eu achei aqui a versão preliminar. Vocês estão vendo? Sim, Lucas. Aqui. É disso aqui que você está falando, né, Beatriz? Quando tem lá, por exemplo, assim, o módulo 1, eu faço parte da política. Foram elencadas as habilidades, né? Aqui do módulo, tá aqui, 3, né? E aqui também, nesse módulo, que é o eixo investigação científica, tem alguns objetos de conhecimento, algumas sugestões, né? Eu faço parte da política, então iniciaria fazendo uma discussão em relação à organização da sociedade brasileira enquanto Estado, faria algumas discussões em relação à questão da cultura, ideologia, de como esse processo que a gente vive de organização da sociedade enquanto sociedade civil e Estado, trabalhar alguns conceitos que colaborem para o aluno realmente, como eu coloquei lá, se perceber enquanto parte de uma sociedade e de uma sociedade política, né, em que ele atua, inclusive, através dos seus direitos políticos, né, que é o direito. E aí o jovem ele começa a votar quando ele está lá no ensino médio, né, com 16 anos, lá o nosso jovem, inclusive ele também a gente tem que discutir essa importância com o nosso jovem. E aí tem algumas práticas, viu, Bia, que a gente na verdade é assim, elas são sugestões, né?
E eu entendo que muitas escolas já fazem esse debate, essas palestras, seminários, dessa forma. Já vem trabalhando isso ao longo do tempo. Talvez agora tenha uma nova roupagem e a gente fica meio confuso com esses diferentes conceitos que estão aí colocados, né, como habilidade, objeto de conhecimento, competência, eixo estruturante e tal. Porém, o que eu percebo? Por exemplo, eu lembro, vou falar da minha experiência prática, né? Enquanto componente de sociologia, então, uma das possibilidades seria, eu sei que talvez muitos professores já fizeram isso, outros já têm até algumas formas mais elaboradas de trabalhar. Propiciar um tema, né? Um tema bastante atual. Vamos colocar assim hoje o que a gente está vivendo, medidas de prevenção à Covid-19, né? E aí, de repente, colocar duas visões sobre esse tema. Dividir a sala em 2, 3, 4 grupos. Qualquer tema pertinente que propicie o aluno investigar e analisar uma situação problema, né? Seria essa habilidade. E aí, dentro desse contexto que a gente está vivendo aí de atendimento não presencial, de repente talvez a gente não vai conseguir, como lá no momento presencial, fazer aquele debate, eleger alguns representantes, colocar lá na frente da sala para expor os conceitos, expor as informações que eles levantaram, expor e fazer a defesa, né, dessa opinião, e a gente propor esse debate. Então essa era uma prática que a gente fazia, né, muitos fazem aí nas escolas, que eu vejo totalmente possível aí para desenvolver esse módulo. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, se colaborou. Lucas, agora ficou claro. Por quê? Porque a gente achou que nós tínhamos que desenvolver cada objeto daquilo que estava ali. Mas agora, com a sua explicação, fica claro que ali é uma sugestão, que o módulo eu faço parte da política. E a escola vai desenhar, eu faço parte da política, através do eixo estruturante investigação científica, nós vamos criar a nossa própria sequência didática, a nossa própria proposta interdisciplinar. Isso. Isso. É isso, sim. No meu ponto de vista, é isso. E eu ainda agregaria o seguinte, Bia. Pensa, se a gente considerar aquilo que nós falamos semana passada, minimamente uma habilidade de cada eixo do bimestre, dentro deste tema, né, quantos assuntos podem ser trazidos, né, interligados nessa sequência didática que você falou. Uma outra coisa que a gente precisa observar é que nas propostas que estão no documento de referência curricular, a única coisa que não aparece a palavra sugestão é na habilidade, porque essa a gente traz, né, da Base Nacional Comum Curricular e ela não pode ser alterada porque é a habilidade nacional, né? Porém, quando é citado objeto de conhecimento e quando são trazidas possibilidades de metodologia, aparece a palavra lá no título já, né? Sugestões. Então, aquilo que a escola puder agregar ou perceber de uma outra forma com mais viabilidade, é isso que a gente precisa, né, para agregar aí no documento, tá, Bia? É nesse sentido que você entendeu mesmo. Ok. Obrigada. Por nada. Mais alguma mão levantada? Mais alguma participação? Alguma contribuição de algum outro colega? No chat, Lucas, não aparece nada, tá? Ainda, né? Pergunta por escrito, não temos.
Tá, nossa, eu fico bastante preocupado quando não tem muitas perguntas. Mas assim, então dessa forma, viu, Valtrícia, eu vou tentar aqui socializar mais alguma experiência de repente. Sim. Deixa eu, Lucas, é que são muitas dúvidas, né? E aí já viu. eu Tá imagino, difícil mas até da gente pensar. não, mas eu sei, Anderson, porque na verdade eu entendo assim como um processo de construção mesmo, que cada conjunto de profissionais, né, você com seus coordenadores, com seus professores, vão construir essa implementação, né, do currículo. Então eu sei que vocês talvez agora sim estão refletindo, mas vão encontrar as soluções, né? Eu sei que vocês têm as respostas. Eu queria socializar da questão do módulo 4. Vocês estão vendo aqui? Essa seria a versão preliminar. Sim, aparece já. Parece? Só põe o seu título, porque converge para uma perguntinha que apareceu aqui no chat. Põe o quê? A Margarete disse que não conseguiu encontrar as habilidades, né, e competência referente aos eixos. Quando você projetou, o título do módulo, ele faz menção a um eixo. Então, a vertente de construção, né, de elaboração da proposta é na vertente dos 4 eixos. Aqui E você a gente fala? vai perpassar o quarto módulo, o eixo estruturante e empreendedorismo. Então, quem vem aí? Aquelas 3 habilidades minimamente, né, desse eixo. Então, a 10, a 11 e a 12. Na proposição que foi feita na semana passada, que a gente perpassa os 4 eixos durante o primeiro ano. Então, a gente vai pegar uma habilidade lá do primeiro eixo, investigação científica, que daí, no caso, a gente já elegeu a número 1, né? A primeira, no caso do processos criativos, que é o segundo eixo, que aí, no caso, seria a número 4, porque na construção das habilidades, né, no documento, elas vêm na vertente de 1 a 12. Só que a cada 3 muda de eixo. Então, 12 para 4 eixos, 3 para cada eixo. Então, na sugestão de elaboração de planejamento que a gente discutiu na semana passada, é essa vertente de perpassar nos 4 bimestres de 2021 os 4 módulos, e no segundo ano e no terceiro ano também vai ser na vertente da progressão, perpassar os quatro eixos. Sendo assim, a gente precisa, na proposta, buscar nos 4 eixos, tá, Margarete? Eu não sei se eu fui clara, mas o professor Lucas está mostrando, né, a tabela inteira. Então, no primeiro eixo vem a 1, 2, 3, no segundo eixo, 4, 5, 6, e assim por diante até 12. Só que ao planejar perpassando os 4 módulos, a gente vai buscar a número 1, a número 4, a número 7, a número 10 minimamente, e a vertente ali de objeto de conhecimento e metodologia a gente pode agregar, né? Pode utilizar essas que estão aí, né? Que a equipe pensou como possíveis para desenvolver essa habilidade? Sim, pode. Ah, mas na vertente do remoto a gente vai precisar agregar tal coisa. Muito que bem, agrega então aquilo conforme aquela habilidade. Margarete, você pode abrir o microfone para dizer se ficou claro, né? Isso que você perguntou, se a resposta foi suficiente, ou senão a gente discute até esgotar. Não, já entendi, Valtrícia. É porque eu não estava entendendo, porque nós temos as habilidades e competências da BNCC. Aí, só que cada área, ela tem a sua também, a habilidade lá dos eixos. Então, agora já ficou claro, já entendi. Isso. Para cada uma dessas partes do currículo, tem aquele conjunto de competências e habilidades. Então, se a gente falar da formação geral, a gente tem aquele conjunto de competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas naquelas 1.800 horas. E aí a gente tem uma outra etapa do currículo de 1.200 horas, isso falando dos 3 anos, tá? Em escolas de tempo parcial.
Então, a gente tem lá 1.200 horas que vão perpassar os 3 anos, e nessa vertente nós temos um outro conjunto de habilidades e competências, porém não dissociadas das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. E o trabalho, ele deve integrar naquela vertente de que não funciona como um reforço, né? Ah, não deu tempo de trabalhar essa habilidade aqui lá na formação geral, eu trabalho agora. É na vertente de aprofundamento, né? Mas para cada etapa do currículo tem o seu conjunto de habilidades e competências que devem ser desenvolvidas naquele momento. Então, essas propostas de trilhas são propostas considerando as habilidades e competências dos 4 eixos, nessa vertente que o Lucas apresentou, né, começa com investigação científica, passa por processos criativos, avança para mediação e intervenção sociocultural, e finaliza com empreendedorismo. E na vertente das orientações que a Secretaria de Educação está passando para nós agora nesse momento, é de que a gente perpasse durante os 3 anos pelos 4 módulos, dando essa vertente de progressão. Ok, obrigada. Por nada, Margarete. Bom, a gente tem um horário, né? Uma proposta. Isso, que aí se você quiser... Mas eu queria socializar aqui uma experiência, talvez. Sim. Só para a gente fomentar o nosso debate, e como o professor Anderson falou, questão das dúvidas, né? Sempre surge, eu não sei, talvez colabora, assim. Quando a gente pensou, então, aí o matriz de aprofundamento, o módulo 4, que tem como eixo o empreendedorismo, né? Então lá tá as habilidades desse eixo que estão aqui, que é 10, 11, 12, como a Patrícia falou, né? Então elas têm aquela intencionalidade de que ao longo do desenvolvimento da trilha, né, seja proporcionado ali um arcabouço para o estudante, aquilo que eu tinha falado, né, desenvolver projetos pessoais ou produtivos, né, formular propostas articuladas aí com o seu projeto de vida, como o próprio Anderson já levou, que quando a gente vê isso se concretizando com os nossos estudantes, para nós, enquanto profissional da educação, é altamente gratificante, né? Quando a gente vê estudantes desenvolvendo, eu coloquei aqui, opa, eu mexi tudo aqui, desenvolvendo, realizando, concretizando aí tecnologias sociais, né, que implementem melhorias e propostas para a sua sociedade, né? Eu queria socializar 2 experiências bem rápido, que a gente tem um tempo aqui, nem a Valtrícia me colocou isso, né? Essa questão do tempo, a gente tem alguns serviços aqui, eu estou sendo demandado também, mas eu vou socializar. E aí, para a gente até refletir, eu dei aula no MEP, Tecnologia da Informação. E aí eu lembro que eu trabalhava a questão dos TCCs com os alunos. Eu sei que parece uma coisa totalmente diferente, porém já trazia um pouco esse diálogo em relação ao empreendedorismo, ao desenvolvimento, tá, de tecnologias sociais, e no caso deles lá, tecnologias realmente da informação. Eu lembro que eu orientava os estudantes em relação ao desenvolvimento dos seus trabalhos de conclusão de curso, né, do MEP, e aí a gente fez um grupo, e um grupo desenvolveu um trabalho lá com a PAI de Cuiabá, né? Eu lecionava em Várzea Grande, né? E aí a gente orientou eles a ter ir na PAI, tudo assim, autorizado pelos pais, e com toda essa questão do acompanhamento da escola em relação ao deslocamento dos alunos, tudo, enfim. Eles fizeram ali uma pesquisa,
foram na PAI, viram como que era o trabalho da instituição. Então isso levou eles a compreender, né, esse universo que talvez às vezes ali está um pouco distante da vida daquele aluno, o aluno de uma escola de ensino médio regular. E aí, como proposta como trabalho, o trabalho deles era desenvolver um aplicativo. Eles fizeram um aplicativo que colaborasse na alfabetização e no letramento dos estudantes da APAE. Até porque lá tinha um laboratório de informática, tinha um professor e eles levantaram como necessidade, né, esse esse desenvolvimento de tecnologias, tal. Isso eu fiz essa reflexão só para a gente pensar possibilidades, tá? Eu talvez não tenha assim, não está dentro desse currículo também porque é um currículo novo. Eu estou falando de uma experiência e que foi desenvolvida numa outra proposta curricular da escola, mas que foi uma iniciativa, dialogava muito com todas as questões que a gente está debatendo, que é o protagonismo, que é essa reflexão em relação a né, eu enquanto sujeito dentro de uma sociedade e como também eu posso empreender e colaborar com a minha sociedade, né? E como também eu, enquanto sujeito, ser social, também posso, através desses conhecimentos, também empreender algumas reflexões enquanto ao meu projeto de vida, ou caminho, ou como eu vou construir esse meu projeto de vida. Então eu percebia, socializo assim com vocês, eu sei que vocês também têm ótimas experiências, a gente vai tendo essas experiências ao longo da nossa trajetória profissional, né? Eu sei que cada um tem. E dialogo muito com a questão da tecnologia. Então também era um outro contexto, um contexto sem pandemia, então que permitiu também desenvolver esses trabalhos. Então eu acho que e se a gente for olhar para esses estudantes hoje, eu lembro que tem uma estudante em si desse grupo que debateu esse tema e que, assim, de certa forma, ela teve a sua trajetória afetada em relação a esse projeto, né? Esse TCC, e aí buscou estudar psicologia, né? Buscou entender essa questão da educação especial, quer dizer, então existe as intencionalidades pedagógicas que estão por trás da trilha de aprofundamento, né? Elas colaboram nesses dois sentidos, tanto no sentido de desenvolver os conhecimentos que possibilitam o aluno se perceber enquanto um ser social, enquanto um ser histórico, e possibilita instrumentalizar ele também para buscar melhores condições ou intervenções, tanto na sua comunidade como no seu projeto de vida. Aí, Valtrícia, se você julga que nós atingimos o objetivo de debater a trilha da área, eu não sei se agora a gente faria um intervalo de 10 minutos, é isso? Isso pode ser por uma aguinha, né? E aí a gente retoma com a trilha integrada. Enquanto isso, também podem ir amadurecendo, né? E talvez tragam, né? O Edson está com o microfone aberto, não sei se ele quer perguntar agora. Eu queria falar sobre essa questão que nós até vimos antes da questão da política, a questão do Estado. Nesse material da BNCC, né, nós não vemos questões como, por exemplo, desigualdade social, a questão economia, a questão justiça
a questão pobreza, miséria, marginalidade, violência, pelo menos eu não encontrei até o momento, lendo essas questões, que acredito que faz parte da nossa vida, já que a temática é eu, jovem na atualidade, mas qual é a atualidade, né? O professor Lucas falou sobre que hoje, assim, principalmente na América Latina, África, Ásia, os países que foram colonizados, eu mesmo faço parte de um grupo que trabalha essa questão da descolonização, tanto mental quanto política. Então, eu muitas vezes me sinto bastante, não vou assim, omitir. Hoje eu tenho bastante dificuldade para estudar, por exemplo, pensadores eurocêntricos. Lá na filosofia, eu quase que idolatrava Heidegger, Kant, Descartes. Hoje, eles já quase não fazem mais parte da minha leitura. Talvez eu lembrar o que eles falaram. Hoje, eu já estou dentro da minha realidade latino-americana, sendo latino-americano, brasileiro, eu me interesso pelos pensadores e pensadoras que fazem parte do meu continente, do meu país. Os de lá, busco ver o que eles falam, mas me parece que não mais para aplicabilidade. Porque nós vemos bastante conteúdo, por exemplo, quando falo de política, nós vamos para a Grécia ou Europa. Como se nós, latino-americanos, aí nós queremos, olha só, o aluno ser protagonista, mas nós, professores, também temos que ser protagonistas e temos que elaborar, a partir da nossa realidade de colonização, esse processo de descolonização mental, política, jurídica, econômica, e começar a trabalhar com os alunos que as causas que nós vemos hoje no nosso continente, África e assim por diante, América Central, é uma causa, por incrível que pareça, que hoje muitos pensadores e pensadoras chamam de colonialidade. A colonialidade que é a continuação da colonização, né? Então, me parece que, às vezes, o texto da BNCC não citou, né? Não cita essas questões, né? Que acredito que nós podemos incrementar, né? Não sei se você entendeu. Edson, olha só, da forma como você iniciou sua fala, eu entendo que já é a vertente mesmo, quando você joga a questão, né? Qual a atualidade? É exatamente isso, é um ponto de partida excelente para início, né, do desenvolvimento desse trabalho de trilha com o estudante, né, de 15 anos, 16 anos, que é a faixa etária ali da grande maioria, mas é claro que a gente não ignora que o ensino médio no estado, ele tem adultos também, né? Sim. Mas, enfim, é por aí, o Lucas vai também se pronunciar, mas eu vejo que é exatamente por aí. E aí, quando o senhor já coloca uma vertente, né, de agregar o documento, não deixa essas ideias se perderem. Já pega o documento, já vai colocando lá de uma outra cor, que é exatamente essa percepção que a gente precisa agregar. Tá? A gente, assim, estado de Mato Grosso, né? Precisa agregar o documento e deixar essa clareza, né? Porque hoje a gente tem um grupo reduzido de escolas que a gente pode estar aqui uma manhã inteira com os professores de humanas fazendo esse debate e com possibilidade de abrir o microfone para todos se pronunciarem. Mas ano que vem, se o calendário não mudar e existe pouquíssima possibilidade para isso acontecer, a rede inteira estará com o primeiro ano com essa proposta minimamente, né? Com essas propostas do documento de referência curricular minimamente sendo desenvolvidas, e essa clareza a gente precisa deixar lá no texto, no documento. Então, é exatamente esse o viés que a gente precisa, né? O Estado de Mato Grosso precisa das escolas piloto. Apontar, né? Onde que pode agregar a proposta. E aí vai anotando, não deixa essa ideia que o senhor colocou aí para nós se perder. Já anota para isso ser agregado. Lucas. Oi, não, eu entendo que o professor estava fazendo justamente esse debate que será feito pelos profissionais, né, da educação e que tem relação com a temática da trilha de aprofundamento, né? E eu entendo que esse realmente é o caminho que vai ser trilhado em fazer
cada escola fazer a sua discussão e propor, né, o currículo de acordo com a sua realidade. Aí agora nós vamos fazer o intervalo, Valtrícia, para a gente voltar e debater a questão da trilha integrada. Daqui 10 minutos, é isso? Alô? Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. É isso mesmo, Lucas. A gente dá um intervalinho aí de 10 minutinhos, a gente toma uma água, um cafezinho e voltamos para a sua exposição da trilha integrada e para a finalização dos debates. Lembrando que isso tudo não encerra com essa ação, né, que a equipe como um todo está à disposição para a qualquer momento, né, se for necessário, sentar novamente com a escola e tudo mais, para dirimir essas questões que na prática, né, na vertente da prática a gente sabe que algumas coisas vão aparecer. E na vertente da prática com o ensino remoto, a gente sabe que outras também vão aparecer. Então, é nesse sentido, né, a equipe está à disposição para, a qualquer momento, né, se necessário for, sentar, né, outras ações vão acontecer, mas fora aquelas já programadas, a qualquer momento a escola pode acionar a equipe que a gente se organiza para fazer o debate, né, o diálogo com vocês, no sentido de todo mundo contribuir. Então, voltamos às 9h45? Pode ser? Pode ser. Você vai deixar conectado, né? Mas não Sim. gravando, né? Tá bom. Tem que tirar, né, a gravação. Aí nós vamos ficar com 2 momentos de gravação. Funciona dessa forma, né? Eu interrompo agora e depois dou continuidade. Não tem problema nenhum, não. Ok.